Bom, let's go, galera. Voltando aí do feriado, mercado já entrando alta volatilidade de novo. A gente tem hoje o terceiro dia de queda forte no SP500, né, que começou na quinta, na sexta-feira. Esse candlezinho pequenininho que a gente está vendo aqui é o domingo, tá? Porque o domingo no SP500 futuro o mercado roda a partir de 19 horas, certo? E aí a gente tem a segunda-feira, 7 de setembro. Desculpa, é a segunda-feira, que foi o feriado, que o SP rodou de domingo para segunda. E hoje é a terça. Eu ainda tô meio perdido aí, porque eu acho que ontem foi domingo. Beleza, vamos lá. O SP500, no gráfico diário aqui, ele chegou perto do patamar de 3.600. Chegou a 500 e... fechamento máximo aqui, 588. E o outro candle, 589. Então, 589.10 é a máxima do SP500 até agora. O topo anterior, que era o topo histórico pré-Covid, está aqui. A gente teve a queda acelerada, uma subida sem um pivô de alta muito claro, balizada pelos estímulos do Fed, taxa de juros negativa e impressão de dinheiro. Beleza. O mercado subiu, sem freio. Eu vou até apagar isso daqui, fazer uma LTA maior aqui, tá? Que pega justamente na sombra que esse candle deixou. E hoje a gente rompeu essa LTA. A partir disso, a gente tem um movimento de 100% aqui, a expectativa de correção na primeira, segunda ou terceira retração. Além disso, tem vários estudos que falam de correção. A gente está em cenário de topo. Se aqui era cenário de topo, depois desse crash, aqui também é cenário de topo, certo? O mundo não melhorou tanto, a situação não melhorou tanto, a economia real com as pessoas reais não melhorou dessa mesma forma, então o SP500 hoje não reflete a economia real, não reflete o lucro das empresas. Tem um gráfico do Ogro que é de lucro versus preço, onde mostra que para o SP500 estar no preço, para ele estar junto ao lucro, ele teria que corrigir pelo menos mais uns 30% de onde ele está agora. Beleza. Então a gente está num cenário de topo, a volatilidade tem aumentado bastante. Esse sell-off vem principalmente por conta das empresas de tecnologia, as FANGs, que fazem parte do SP500, que tem um peso gigantesco. As 5 empresas movimentam 25% do índice, o que é muita coisa, que é a Microsoft, a Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, Netflix, Google. Essas movimentam a maior parte do SP500. Então, se elas caem, automaticamente o SP500 vai cair. Não importa se as outras 495 estão subindo, elas vão ser afetadas também por conta do índice e aquilo que a gente já estudou das correlações. Tecnicamente falando, o SP500 perdeu uma LTA importante, ainda tem as médias aqui para se segurar, tem a 200 aqui, que foi onde ele fez esse primeiro topinho, onde ele fez esse fundo. Ele pode vir aqui testar essa região de novo, aqui na casa dos 3.100, dependendo de onde ele vir bater. 3 redondo, certo? Nos 60 minutos, ele fez, a partir de quinta-feira, uma queda acentuada, uma bandeira, rompeu a bandeira, fez pullback, deu uma lateralizada e hoje ele perdeu esse último fundo e abriu alvos maiores. A gente tem os alvos menores do intraday aqui, como por exemplo esse daqui, que foi onde a gente bateu hoje, certo? Que é desse movimento aqui da bandeira. Se a gente pega aqui essa região de topinhos, caiu, corrigiu em bandeira, primeira retração, a partir daqui a gente projeta, o primeiro alvo foi justamente onde a gente cravou hoje, certo? Tem o segundo, tem o terceiro, tem diversas outras.
Além desse FIBO para baixo, a gente também pode considerar o fundo esse daqui, e que ele rompeu outro fundo hoje, que dá alvo nos 3.200. Se eu colocar esse daqui aqui, o segundo alvo está nos 3.200, tá? Então, os dois alvos na mesma região aqui a serem cumpridos ainda. Fora isso, a LTA perdida, tá? Então, o SP500 vem em tendência de baixa e puxado pelas techs. Vamos ver o que procede nos próximos dias. O VIX, ele tá voltando a ter uma volatilidade muito alta. Então, a gente está vendo a volatilidade dentro do ativo de volatilidade, trabalhando acima de 30, o que pode indicar que o mercado está fazendo aí um movimento de aversão a risco, de estar preocupado. E o VIX, ele é o principal hedge do SP500, certo? Então, se as pessoas compram SP500, elas vendem VIX. Se elas vendem VIX, compram SP500. E o contrário também, se vendem SP, compra VIX. É mais ou menos igual o índice do dólar, se um sobe, o outro cai, né? E durante todo esse período, a gente tem visto que o VIX se segurou nesse patamar aqui dos 21, enquanto o SP500 superava os topos históricos. O que isso quer dizer? Que no topo histórico, o VIX estava em tendência de queda, ou estável, certo? Aqui na casa dos 14, 15. A partir do momento que o SP500 passa de um topo histórico, que ele passa isso daqui, o VIX deveria estar aqui embaixo, devia estar em 10, 12, que seria a correlação ideal. E isso não aconteceu. Ele se segurou nesse suporte e a partir daí começa a subir, começa a entrar mais volatilidade nos ativos. Se o VIX continuar subindo, aí a gente pode ficar mais preocupado, porque a gente vai ter candles no índice, por exemplo, de 500, 600 pontos, e esse vai ser o normal durante o tempo. Tudo depende aqui do patamar que tiver o VIX, do patamar que tiver a volatilidade de todos os ativos. Ele afeta todos os ativos. Russell 2000 fecha em queda também, só que um pouco menor, de 2%. Dow Jones acompanha o SP500, 2%, 2,5%. Transportes cai 1%, cai bem menos, está sendo menos afetado. O EWZ continua dentro dessa região de indecisão, né? A gente não tem nada aqui ainda, tem uma lateralização, tem um range bem grande, inclusive, parecido com o que a gente tem no IBOV também. O IBOV, deixa eu puxar aqui pelo TRID, para a gente ver o que aconteceu dentro desses dois estudos que a gente estava traçado. Bom, ajustar aqui. Então a gente não tem nem o rompimento da bandeira que seria para alta e nem o rompimento da bandeira que seria para baixa. A gente pode considerar que isso aqui é um canal secundário, esse daqui um terciário ou primário, enfim, é um canal dentro do outro. Eu tava vendo o estudo do Ogro, ele tá com essa bandeira de baixo aqui e a minha tá esse daqui. Acho que os dois estudos são válidos, tá? Vai depender muito de para que lado o preço romper. Só que o OBV já está lá embaixo. O OBV já está trabalhando no patamar deste fundo aqui. Deixa eu reduzir um pouquinho mais aqui. O OBV já está trabalhando no patamar desse fundo aqui. Então, e o preço ainda está lá em cima. E o volume aqui embaixo. O IFR já passou desse fundo tem muito tempo e está lateralizado lá embaixo também. Então, os dois indicadores de força relativa e de volume que a gente tem, que é o IFR e o OBV, os dois indicam divergência de baixa, certo? Os dois têm topos e fundos descendentes, ou seja, tendência de baixa. E o preço ainda brigando nessa região aqui dos 100 mil. O 100 mil está aqui, então ele fica brigando aqui, tenta ir para cima, não consegue, volta. Então, zero definição ainda para o IBOV. SP500 já vai sendo um pouquinho mais direcional. O dólar no time frame diário,
ele voltou para dentro dessa cunha, ele voltou para dentro da LTA. Não tem muita definição ainda. Pode ser que isso aqui seja um pullback na 20 para ele vir romper de vez. Mas por enquanto não tem uma definição, até porque tanto na sexta-feira quanto hoje a gente fechou com 2 dojis. A gente está fechando com 2 candles de dúvida. E o índice no diário, a mesma situação do Ibov, lateralização. DXY, que é o dólar pareado com as outras moedas, principalmente o euro, rompeu a deriva, certo? Rompeu a deriva e vem em direção a 50, mas a próxima resistência, o próximo ponto de resistência e suporte que a gente tem nele vai ser essa região aqui desse último fundo, entre 95 e 94. Então é muito provável que a gente tenha o DXY vindo para cá. E o DXY subindo, ele afeta o nosso dólar também, tá? Então, enquanto o DXY estava caindo, o nosso dólar estava subindo. A partir do momento que ele começa a subir, pode ser que ele afete o dólar aqui também para a gente, o dólar começa uma nova tendência de alta também. Tá? Então, ficar de olho aqui no DXY, rompeu a derivinha bem bonitinha. Então, alvos aqui na M50 e nessa região aqui de resistências. O euro, que é o espelho inverso do dólar, acho que ainda não rompeu a derivinha aqui. Lá era uma deriva de baixa e aqui uma deriva de alta. Rompeu. Rompeu a deriva também, então os próximos alvos aqui, ou nesse topo histórico, a mesma situação do DXY, ó. Só que aqui vai ser azulzinho, por conta de ser um suporte. Então essa região de topos aqui é onde o euro pode vir bater. Euro USD, certo? O euro BRL segue aqui, fez um pullback na M50, nessa região de topos anterior. Ó, fez um pullback perfeito aqui nesse topinho anterior, deixou um candle de alta hoje. O ouro segue lateralizado, Bitcoin depois de perder essa deriva entrou em tendência de baixa e fez um pivô bem bonito aqui. A gente tem as retrações de toda a perna de alta, mas eu vou virar isso daqui para um pivô que ele armou aqui. Aqui e aqui. Ou, deixa eu esticar isso aqui, ou pegando de toda, esse aqui pode ser também. Então, ou ele está cumprindo, cumpriu, né, alvos, o alvo de 100% desse pivô aqui, desceu, corrigiu, pivô armado, bateu praticamente no segundo alvo, ou ele vai fazer um espelhamento de toda essa deriva para baixo. Esse aqui foi um pullback, e ele vai abrir alvos aqui no 9.300, 8.600. Vamos ver como é que ele vai se desenhando aí depois. A Europa, tanto a Alemanha quanto o índice Stock 600 hoje fechou em queda por conta do Boris Johnson, que é o primeiro-ministro lá da Inglaterra, voltou a falar de uma saída do Reino Unido, falar do Brexit, né, sem acordo. Tá? O acordo ainda não saiu, eles ainda estão nesse impasse, e ele voltou a dar um prazo para, se caso não houver acordo, ele vai sair sem acordo assim mesmo. Então os mercados reagiram negativo, mas tecnicamente falando a gente ainda continua dentro dessa cunha, a gente está bem perto do vórtex dela, né, que seria o ponto final aqui. Deixa eu ajustar ela para essas máximas aqui. A gente está bem próximo aqui do vórtex da figura, então a gente já está próximo ao rompimento, ou para baixo ou para cima. O DAX, que é a Alemanha, também fecha em queda, devido à influência que ele sofre. Nikkei, Xangai, não vou falar. Petróleo, vamos dar uma olhada, porque tanto o Brent quanto o WTI e o petróleo futuro
Isso daqui é quando ele bateu negativo, tá? Foi o contrato futuro. Por isso que tá desse jeito. Vamos olhar aqui o Brent, que serve de referência para a gente na Petrobras. O petróleo na China hoje, nesse contrato futuro aqui, o CL1, ele chegou a ativar Circuit Breaker com 8% de baixa. Tá? Cada bolsa, cada ativo, ele vai ter principalmente em futuros, ele vai ter uma limitação, ele vai ter um Circuit Breaker. No índice, por exemplo, acho que depende muito do limit down que o diretor da BMF coloca. Mas na época estava dando limit down com 13%, 14%. O Ibov, ele entra em Circuit Breaker com 10%. O SP500, ele entra em Circuit Breaker com 7%. 7%. A gente viu quedas aqui no intraday de 4%. Tá? Essas quedas assustadoras que a gente viu no SP500 durante o intraday, por exemplo, essa queda gigantesca aqui, elas não passam de 4%. Tá? Então, mais 3% para baixo é onde forma esses candles gigantescos aqui. Vou voltar lá para o óleo. Então, a gente teve na bolsa chinesa um circuit breaker do petróleo por 3 motivos. Os investidores ainda estão com medo de uma segunda onda de coronavírus. A Arábia Saudita cortou, não sei se foi esse final de semana ou essa madrugada, reduziu o preço do petróleo pelo terceiro motivo, que é a demanda mundial ainda não aumentou da forma que eles esperavam. Então, a demanda não aumentou e tem um medo de uma segunda onda de corona. Então, a Arábia Saudita com isso abaixou o preço, fez o petróleo cair até 8% hoje. Que no contrato futuro a gente vê aqui, chegou a cair 8%, depois recuperou um pouquinho. A cesta de commodities da Reuters, que é uma soma de basicamente todas as commodities do mundo, fechou em leve baixa também. Essa é uma cesta que ela não varia muito, ela não tem costume de variar muito, a não ser em períodos de crash, certo? Mas hoje abriu um gap bem grande aqui, 2,5% no fechamento, chegou a cair até 3% aqui. E a Nasdaq. Tá, aqui deixa eu dar uma pausa. Vamos falar da Nasdaq um pouquinho, que foi a estrela do dia, vamos dizer assim, do dia e da semana, né? Vamos esticar isso daqui aqui. A gente tinha um segundo alvo aqui, primeiro alvo aqui. Ah, perfeito. É o espelhamento desse topinho aqui. Esse doji, né, essa lápide, essa cruz do capeta aqui, foi feita exatamente no espelhamento de 161% do fechamento dessa última pernada de baixa aqui. Espelha para cima, a gente tem os alvos. Ela perdeu em uma semana 11% do seu valor de mercado. Para o índice perder em uma semana o valor de mercado em 11%, é porque alguma coisa está muito errada. Está muito errada. Porque mesmo... deixa eu mostrar a Tesla, depois eu mostro a outra situação. Então a gente tem todas as empresas de tecnologia caindo junto. Facebook, Apple, Amazon, todas elas perderam já 20%, 18%. Facebook perdeu aqui do último topo 11%. Amazon chegou a perder 12%. Microsoft do último topo 13%. Netflix vai dar a mesma. Netflix fez um topinho um pouco mais alto aqui, mas da última perna então de alta nessa semana também 12%, 13%. Google do último topo perdeu 11%. Nvidia hoje caiu forte também. Chegou a perder 20% Nvidia também. Tá? E a Tesla hoje fechou com 21,06 de queda. 21,06. Tá, calma lá. 21,06. Porém, do último topo, ela perdeu 34%. Ela perdeu 34% em 1, 2,
3, 4, 5 dias. Uma semana corrida. 5 dias. Ela perdeu 34%. Vamos olhar uma coisinha aqui. SP500, gráfico diário. Topo, fundo. Isso daqui foi um crash, tá? Foi o crash do coronavírus que todo mundo acompanhou e já estava sabendo de mercado. Vamos lá. Topo a fundo, 35%. Só que ele caiu 35% em 60 dias, em 2 meses. Opa, deixa eu pegar aqui. Em 40 dias, exatamente. Foi 35% em 40 dias. A gente está falando de uma queda na Tesla de 35% em 5 dias. Isso daqui não é normal. Isso daqui não é normal. Se isso daqui não representa a bolha que a gente está vivendo, nada mais representa. Porque todas as bolsas subiram junto às bolsas de tecnologia e o que todo mundo dizia que era o novo normal, que esse era o futuro e que o céu é o limite, que quem falava que não era buy é porque estava vendido, pô, o que mais? Enfim. Bolha, por exemplo, o Fed, ele vem inflando ativos de uma forma artificial. Então, a bolha é simplesmente algo que não vai se sustentar. É um movimento em que o mercado está subindo artificialmente ou por algum motivo externo. Não é de fato. Pensa o seguinte: bolsa é o quê? A bolsa é a relação de compra e venda e a relação de lucros das empresas que estão nela, certo? Para uma bolsa subir, as empresas que estão nela têm que dar lucro, certo? Então, a partir do momento que a gente tem um lucro totalmente diferente do preço, é uma bolha, porque aquilo vai estourar e o preço vai corrigir de uma forma abrupta para chegar no ponto justo. Entende? E quando a gente fala de bolhas no mercado, é isso, são situações que não vão ser sustentáveis. Vai chegar algum ponto e que vai tudo desabar. Por exemplo, em 2008, na crise imobiliária, por que era uma bolha? Porque os bancos liberavam hipoteca para todo mundo e tinha prostitutas que tinham 3 hipotecas, ganhando um salário, sei lá, de 30% do valor que elas contrataram. Entendeu? E aí o mercado não sustentava aquilo, veio o crash, veio a correção, a bolha estourou. Um ativo que o preço dele está diferente do valor real, sabe? Isso. Mais do que realmente vale. O preço está mais alto do que ele realmente vale. Uma hora a galera vai perceber que está overpriced o negócio e que está vendido na parada para estourar a bolha. Sim. Também. É basicamente uma situação que ela não vai ser sustentável. É algo que está fora da realidade, é uma coisa que não faz sentido. Entende? E o mercado cobra o preço depois e corrige. Então, basicamente, uma bolha é uma situação que não vai ser sustentável e que o mercado vai cobrar o preço justo por isso e o preço justo é a galera vendendo. Muito provavelmente. Assim, é porque realmente não faz sentido as empresas de tecnologia terem disparado tanto, certo? Cara, eu não sei qual a conta correta, mas deixa eu ver, acho que o Ogro tinha postado aqui. Tesla perdeu 1/3 do market cap em apenas 5 dias. Ela perdeu coisa de 500 bilhões de dólares. É um valor assim estratosférico, é uma coisa que não existe. É um dinheiro que não existe. Entendeu? Então o preço vai para onde? Ele vai para onde é justo. Ele vai para onde está o lucro da empresa e ele vai para onde o valor vai ser justo. E com certeza não é aqui nos 500 dólares. Com certeza não é nos 500 dólares. Certo? Bom, acho que do mercado geral era isso. A gente viu uma volatilidade muito alta aí crescendo. A gente pode comparar
mesmo esses candles que a gente teve durante esses 3 dias, com os candles do restante do ano, a gente teve alguns outros dias de queda um pouco maior, de volatilidade, mas essa volatilidade aqui já pode indicar o início de um estresse maior do mercado. Tá? E tecnicamente falando, a gente perdeu uma LTI importante. A gente ainda tem todas as regiões aqui para se segurar, para o SP se segurar, mas pode ser perigoso. Pode ser bem perigoso. Beleza. Vamos lá para o índice para o dólar. Só uma coisa. Se alguém for querer operar durante um período de alta volatilidade, cuidado. Cuidado porque fica bem mais difícil. Os gráficos andam muito durante o dia e a pressão dos big players fica bem maior também. Então, bem perigoso. Sim, o overnight está andando bem mais do que o pregão normal. Bem esquisito isso também. A gente, quer ver? Deixa eu colocar no 5 aqui. Ó. Overnight, queda livre. Quando entra o pregão, ele lateraliza. Olha só. Lateraliza na hora. Ó. Hoje aconteceu uma parada muito difícil. A gente sempre fala da mão de alface. Aham. Sai antes. Eu acho que eu saí depois. Porque antes que o pregão abrir, eu pensei, não, vai descer mais ainda. E na hora que abriu, aí começou essa lateralização. Só dando pancada, assim, pode ver. Menos 30 minutos você vê. Uhum. Pancadona pra cima, pancadona pra baixo. Sim. E se eu tivesse saído, tipo assim, no minuto antes do mercado abrir, tinha feito assim, quase o dobro do que eu tinha feito. Uhum. Você poderia ter saído aqui próximo esse último fundo aqui no 60, ó. Um bom ponto. Foi mais ou menos onde ele se segurou, pouco antes das 10h30. Foi aqui às 9h20, 9h30, mais ou menos, quando ele bateu aqui, ó. Não, foi às 10 mesmo. Porque era 9 horas. É isso, um pouquinho antes do mercado abrir. Fiquei falando, não, vou usar mais aqui. Se eu tivesse segurado o dia inteiro, no final do pregão ainda deu mais, né? Caiu mais. Uhum. Mas eu não sei se é interessante rolar uma posição tipo do overnight pro pregão. Depende muito, porque às vezes entra pressão contrária, vai fazer correção. Tem que contar que são 2 pregões diferentes. É como se fosse 2 dias diferentes. Entendeu? Aí tem que ver se às vezes muitas vezes não vale a pena, porque acontece isso, dá uma correção, dá uma pancada, entra muita volatilidade. Então, pode ser perigoso. Às vezes é melhor ficar só, tipo, vai dando vai dando horário do pregão abrir, encerrar a posição, fazer alguma coisa nesse sentido. Ou gerenciar stop curtinho. Também. Aí já não é mais o que eu tô acostumado a fazer, que é, tipo, soltar a posição e ficar de boa, né? Uhum. Então, mas tipo, eu vou manter do overnight pro pregão. Gerencia o stop mais curto. Se o stop tava de, sei lá, tava em 5, coloque ele em 2. Entendeu? Põe ele curtinho mesmo, porque se o preço voltar, te tira do trade com lucro, né? Tô falando quando você já tá com lucro, fazendo trailing stop. Aí o preço te tira no lucro e você sai fora. Entendeu? Aconteceu isso. Eu devia ter saído nessa hora. Porque, por exemplo, vendi aqui quando perdeu a 200, segurou o overnight inteiro. Na hora que abriu o pegão com essa barra forte aqui, já meti o stop aqui na máxima dela, ó. E aí deixava pra autorar. Eu peguei, tipo assim, na hora que deu essa descida aí, ó, essa primeira barra forte na abertura do negócio, opa, vai lá embaixo. Uhum. E aí acabou que o stop tava lá em cima. Vocês vão tirar essa linha preta aí, ó.
Uhum. E aí eu saí lá naquele candle roll. Mas mesmo assim, sabe? Deixou só um pouquinho aqui na mesa. É um pouquinho, foi, você falou, dia aí, foi Não, é isso aí, vem aprendendo. Pelo faz menos não parte. perdi. Bom, bora falar aqui do nosso intraday no dólar e no índice. O dólar fez um gráfico bem direcional hoje, com uma lateralização na manhã. E o índice já um pouquinho mais complicado, foi dar um movimento só na parte da tarde. Ele abre dando uma porrada para cima. Aqui a gente não tem nada, tá? A gente poderia ter um tipo de compra curta aqui de range nesse cenário aqui, mas eu sinceramente não vejo nada para fazer aqui. Ele volta, bate na 20, deixa muita sombra e dá uma possibilidade de compra nesse candle aqui. Porém, a gente tem um gap muito grande e no 60 a gente tem exatamente a M50 passando bem em cima com o candle anterior sendo um doji. Esse fechamento aqui virou um doji no 60. Certo? Então, não seria a melhor das entradas. Caso tenha entrado, caso tenha feito, tinha um stop aqui de 15 pontos e fazendo um barra-barra teria saído aqui com alguns pontinhos, 7 pontos, chegou a dar 10, chegou a dar 18, 19, quase 20 pontos, chegou a dar 20 pontos. Mas a gente não tinha um alvo muito bom. O alvo que a gente podia traçar aqui era caso o dólar saísse subindo igual maluco, a gente puxar esse fibo aqui, certo? Corrigiu na última, se rompesse, ia lá nos 5,35 e 43, né? E aí ele não faz isso, ele entra venda, rompe esse último fundo e aí dá, aqui ele deu um giftzinho já na venda, tá? A partir do momento que ele entra à venda, rompe esse topo aqui, a gente pensa duas coisas. Ou ele vai armar um pivô de baixa de espelhamento aqui, desse último movimento, e vai cair, ou ele está armando uma figura. Se a gente for pegar uma LTA aqui, no fundo aqui do dia, ó, o preço respeita exatamente ela. Vem aqui, ele tenta romper para cima e não consegue. A gente tem uma cunha, alguma coisa nesse sentido. Eu gosto de pegar os fechamentos aqui. Tá? Mas tinha essa LTA que foi rompida e aí deu entrada nesse candle aqui. Deu entrada na venda nesse candle aqui ou no rompimento desse gift aqui. A gente fazer um blended candles aqui, isso daqui foi um gift. A ordem na pedra, passa e pega. Entrada aqui, stop lá em cima, lá acima do gift. 21 pontos de stop com alvos. A gente pode considerar ou o próprio espelhamento de toda essa perna de alta para baixo, que daria alvos para a gente aqui e aqui, que foi justamente na LTA da cunha, tá? Na LTA da cunha. Ou a gente podia pegar todo esse movimento aqui do dia, espelhar para baixo. De qualquer forma, os alvos, todos os alvos, basicamente, aqui é nesse fundo aqui, no fechamento, tá? O preço voltou, fez pullback aqui, mostrou pra gente qual que era a região certa. Ó. Então, de qualquer forma, a gente tinha um alvo aqui na 200. Se a gente pega o fundo do dia, a gente tem um alvo na 200 também. Então, era mais questão de gestão aqui. A entrada foi aqui, ele vem, faz pullback, dá nova possibilidade de entrada em qualquer um desses candles aqui, com o stop lá em cima, tá? E aí teria que segurar o trade com o stop lá em cima e esperar o movimento ir se desenrolando. Depois desse movimento aqui, já não tem muitas entradas, a não ser que você estivesse com esse alvo lá embaixo, considerasse que esse daqui foi o rompimento, ele vem, dá uma lateralizada, busca a média
dá a entrada nessa barra elefante, com stop aqui em cima, 18 pontos, para ir buscar 200, mais 18 pontos. Trade de 1 para 1, às vezes não é o mais interessante. A entrada boa foi realmente nesse primeiro candle de start aqui, que ele vem perdendo os fundinhos, lateraliza e vai até a M200. Chegou na M200, fez doji e começa a subir. Aqui, como foi alvo de vários FIBs, foi 161 desse, 61 desse, considerando isso daqui foi um 100%, enfim, a gente tem vários fractais aqui, daria para tentar uma reversão nesse ponto. 200 bateu, segurou, quando virar a média eu compro, fazer uma compra aqui, por exemplo. Mas é um trade de reversão de tendência, né? E você ia buscar o quê? Ia buscar as retrações, essa daqui ou essa daqui. Muito bem. O preço vem, faz essa reversão, depois ele entra, lateraliza aqui na média de 20 e fecha o dia. Aqui nesse momento a gente já não tem mais nada, tendência de baixa, ele está só corrigindo. Quem se arriscou a pegar aqui, muito bem. Quem não arriscou, aqui já não dá para fazer mais nada, né? Sempre quando o movimento está subindo, a gente espera uma correção para entrar nele com stop barato. Não o contrário. Certo? Não teve muitos desenhos técnicos, nem nada hoje no dólar. Foi basicamente ele abrindo com gap, foi lá, buscou a 200, fechou gap, depois seguiu num movimento de alta fraco. E o índice aqui. Beleza, bom. O estudo aqui, que está desde a manhã aqui, foi o que eu usei hoje no dia do índice. Ele abriu com um gap de baixa bem grande, descontando o SP500 que caiu no overnight e tudo mais. O EWZ também que caiu. Então ele abre com um gap grande, gap de 1.000 pontos, 1%. Lateraliza. Aqui nessa região a gente não tinha absolutamente nada, tá? Ele tinha que perder esse fundo com convicção para abrir alguma coisa. Então, de início a gente tinha um retângulo aqui. A gente tinha um retângulo, uma lateralização bem feia. Ele vem, testa fundo, não consegue, rompe para cima. Ele rompe dando um trade aqui com stop de 500 pontos, o que não é interessante, e contra as médias, contra o gap. Interessante que seria esperar um pullback, certo? Para o preço segurar nessa região e voltar a subir. Ele até faz um pullbackzinho aqui, só que o pullback mais interessante seria na M20. Só que ele vem e ele passa dessa região aqui e começa a fazer candles de baixa. Então ele desautoriza a compra nesse momento aqui, faz um puta de um candle de venda, entra lá embaixo, e quando ele faz esse fundo aqui, a gente tem noção já do que é uma bandeira, porque nesse momento a gente tem exatamente isso daqui, ó. A gente tem um topo mais alto, um fundo e um fundo mais alto. Então a gente já tem esse desenho pronto, ó. A gente tem as linhas se cumprindo aqui. E ele fica dentro dessa lateralização o dia inteiro até romper. Não é porque o preço está num range, está num canal, que não pode dar trade. Tá? Só que aí tem que entrar trade de range. Você tem que entender quais são as linhas, esperar o preço bater num ponto para entrar na contratendência. Então, por exemplo, o preço está caindo, você espera ele bater aqui para comprar. E aí você compra no fundo, ou espera um candle de alta para comprar e vir buscar o topo do dia. Um rangezinho aqui de 500 pontos. Aqui, por exemplo, teria dado. Aqui deu errado por quê? Porque já estava perto da LTA. Né? Bateu aqui, compra. Bateu lá em cima, vende, ó. Busca 500 pontos para baixo. Subiu, candle de compra. Ó, tenta buscar aqui 900 pontos, que é lá em cima. Enfim, mas é uma lateralização. Pelo trade system que a gente usa, o certo é esperar romper para depois entrar. Beleza. Identificado a lateralização, então não tem nada. Ele vem, fica aqui na região da 200, depois rompe junto com o último movimento de queda
do SP500, rompe e dá a entrada no rompimento dele. Deu a entrada aqui no candle de rompimento. Candle que ele rompe a 50 junto, já virou a 20 para baixo, a 8 está inclinada, então a venda tá beleza. Qual que é o alvo desse trade aqui? É o último fundo espelhado para baixo. Qual que é o último fundo? É esse daqui. Esse daqui é o último fundo. A gente pega o fechamento dele e a gente tem os alvos. Primeiro alvo em 300 pontos, segundo alvo em 550 pontos. Tá? Se ele rompe esse fundo aqui, rompe com convicção, faz um pullback e começa a perder, a gente poderia espelhar esse movimento aqui, certo? Ou considerar que isso daqui fosse virar um pivô. Mas como é final do dia, o mercado americano já fechou, não tinha como a gente esperar um movimento desse tamanho, tá? Então, o que ele fez? Ele veio buscar o 100% desse último fundo, bateu, virou, buscou aqui a região da 200, da 50, sentiu, poderia até rolar uma venda aqui, né, para pegar até 250 pontos. Mas nesse momento aqui, quando a gente tem isso daqui, deixa eu marcar ele aqui, quando a gente tem isso daqui, é muito mais fácil esse movimento aqui virar um pivô de alta do que esse movimento todinho aqui virar um pivô de baixa, tá? Falando no intraday, obviamente. No intraday é muito mais fácil isso daqui virar um pivô de alta. Ó, segurou exatamente no último alvo, ó, tá vendo? Segurou na última retração, desculpa. Veio na última retração. Se eu pegar aqui os fechamentos, ó, mesma coisa. Então vamos usar a sombra. Tá vendo? Ele segura na última retração e depois começa a subir. Esse tipo de movimento, depois de uma queda forte, é muito mais fácil virar um pivô de alta. Quando ele vai ser um pivô de baixa, geralmente ele corrige um pouquinho menos e entra menos volume nessa subida. A subida foi com volume bem alto. Então, quando é só uma correção para virar um pivôzão de baixa, igual isso daqui, geralmente o volume da subida é menor do que o da queda, tá? Mas ele busca o alvo de 100% desse espelhamento, fecha, depois sobe e encerra o dia. Aqui a gente já não tem mais nada, tem uma lateralização, meio que a formação de um triângulo aqui, para ser rompido no dia seguinte. Tá? Então o índice ele deu possibilidade de entrada dentro do canal, tá? Trade de range, por exemplo, nesse candle aqui, entrar lá, entrar aqui nesse que perde 200 para vir buscar aqui, aqui nesse candle aqui, após ele fazer esse novo topo para buscar o fundo aqui anterior. Então foi todos trades de range, trades curtos, né? Mas o bom trade mesmo foi esse rompimento aqui, buscou 100%, deu 500 pontos aí fácil, 500 pontos em linha reta e encerra o dia. Beleza? Então, canalzão, rompeu, vendeu, projeta o último fundo, zerou. E é isso. Fechou? Fechou. Então, deixa eu encerrar aqui e até a próxima.